Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje aqui no canal eu vou falar para vocês sobre o relato do meu parto cesárea. Sim, eu tive um parto cesárea há mais ou menos 3 anos e hoje eu me sinto preparada para poder contar para vocês a minha experiência, tá? O meu relato do meu parto cesáreo. Na verdade, quando a mulher fica grávida, o primeiro questionamento é: que tipo de parto? Na verdade, vem o medo, a gente fica insegura, né? Pensando sobre o tipo de parto que a gente vai escolher. Muitos optam pelo parto cesárea porque acha menos dolorido. Os dois partos têm o seu pós e contra, tá? Quando a mulher engravida, o primeiro questionamento é: que tipo de parto? Ah, vou optar pelo parto normal ou pelo parto cesárea? Em primeiro lugar, nenhum dos dois partos vai te fazer menos mãe do que você já é, tá? Tem gente que acha que mulher tem que sofrer, tá? Que parto tem que ser parto normal. Infelizmente, em algum dos casos, a mulher opta pelo parto normal. Ela sofre mais ou menos por 20 horas ou até mais para tentar ter um parto normal ou um parto humanizado e acaba tendo um parto cesárea, tá? Então, em primeiro lugar, o parto que ou você escolher ou que o seu corpo escolher, ele não vai te fazer menos mãe, tá? No meu caso, eu vi uma irmã e 2 cunhadas sofrerem muito no parto normal e acabaram por serem obrigadas a fazer um parto cesáreo. Então, assim que eu engravidei, como a maioria das mães, minha primeira dúvida foi: qual tipo de parto que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu senti muita vontade de fazer um parto normal. Cheguei a conversar com o meu médico. Por quê? Porque o parto normal, dizem que a partir do momento que o bebê sai, você não sente mais dor. Então, naquele período que o bebê nasce, você vai precisar muito se doar, tá? Então, o parto normal seria o ideal também para o corpo ele voltar ao normal mais rápido. Então, eu tinha muita vontade de fazer um parto normal, me sentia muito insegura de pensar em fazer um parto cesárea, porque eu sabia que eu queria estar bem para poder cuidar da minha filha. E fui fazendo, né, os exames, os pré-natais, e quando eu estava no meu 8º mês, que o doutor ele começou a fazer o toque, que coloca o dedo, ele falou para mim que por mais que eu quisesse um parto normal, que eu não teria possibilidade de ter um parto normal. Ele explicou para mim que o bebê não estava encaixado completamente e enfiando o dedo assim, a passagem tinha que ter passagem para criança e eu não tinha passagem. Então, eu não tinha muita opção, parto normal ou parto cesárea, porque meu corpo ele já tinha escolhido o tipo de parto. Então é bobagem, gente, vocês ficarem sofrendo por antecipação, tipo, quero um parto normal, quero um parto cesárea, que tipo de parto? No final, o seu corpo vai escolher. O seu corpo, Deus vai ajeitar as coisas conforme o tempo vai passando, e isso aconteceu comigo. Eu não me frustrei, tá? Por quê? Porque eu já estava no 8º mês, eu sabia que a criança tinha que sair de um jeito ou de outro. Então, no 9º mês, assim que eu entrei no 9º mês, eu comecei a sentir como se a criança tivesse... Eu ia pro shopping, tá? Eu mal conseguia ficar 10 minutos no shopping e sentia uma pressão muito forte, assim, como se a criança fosse cair. Isso eu tava de 38 semanas, e um parto, ele geralmente vai até 40 semanas, independente de se normal
ou cesárea. O médico ele tenta segurar a criança na barriga o máximo que ele pode, né? Porque quanto mais ficar, melhor é para a criança. Então, já tinha uma semana que eu estava sentindo muito incômodo, eu mal conseguia ficar em pé. Eu estava grávida de barrigão no verão, então as minhas pernas inchavam muito. Às vezes eu tomava muita água, né? Porque a mulher ela tem que tomar muita água para ajudar a repor o líquido amniótico, né? Porque corre o risco de perder muito líquido amniótico e causa muito mal para o bebê. Então eu tomava muita água, eu cheguei a usar aquela meia Kendall para ajudar na circulação do sangue, né, para a perna não inchar tanto. Só que eu tive muito problema, assim, onde eu morava, em primeiro lugar, eram 5 andares de escada, tá? Então, sempre que eu ia sair, supermercado, qualquer coisa, era uma grávida que mal conseguia se aguentar de pé subindo lá, 5 andares de escada. Foi bem difícil, só de pensar dá uma agonia. Mas enfim, eu tinha uma consulta, porque quando a gente chega no 9 meses, a consulta, ela passa a ser com mais frequência. Eu tinha uma consulta com o doutor por uma quinta-feira, no dia 2, e o parto, ele estava agendado para segunda-feira, 38 semanas. Óbvio que não era o que eu queria ter tido a minha filha com 40 semanas. Se pudesse ter sido de parto normal seria maravilhoso, mas não, tinha que ter um parto cesárea. E infelizmente com 38 semanas eu fui numa consulta médica, onde o médico, eu passei para ele o relato do que estava acontecendo, que eu mal conseguia ficar muito tempo em pé, que eu sentia pressão, muita pressão, como se a criança fosse cair, era uma dor, um incômodo. A cabecinha da criança já estava um pouco que presa. E no dia que eu fui na consulta do médico, ele averigou que o coraçãozinho dela estava batendo muito forte. E o médico, ele é um médico, foi o mesmo médico que fez o parto do pai da minha filha, né? E ele é super de confiança e falou, olha, a criança ela tá entrando em sofrimento, o coração dela tá batendo acelerado. Eu sei que vocês não estão preparados para isso, porque eu era de outra cidade, na verdade eu morava em São José dos Campos e eu passava com o médico em Taubaté, né? Então sempre dias de consulta eu tinha que ir para Taubaté. E ele falou para mim, olha, sei que vocês não estão preparados, mas você precisa se internar, porque a criança precisa nascer, porque ela está entrando em sofrimento. E o medo tomou conta de mim, porque começa a ficar emocionada, porque assim, não era o que eu queria. Não queria que a minha filha saísse com 38 semanas, que ela corresse o risco de ficar numa UTI. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem define a nossa vida é Deus. Não adianta a gente planejar. Às vezes é melhor nem planejar, porque a gente não fica tão frustrada. E me senti medo, insegura, comecei a chorar. Eu não tinha ninguém da minha família ali comigo para poder me acompanhar, porque a minha família é toda de outro estado. Então eu fui insegura para o hospital. A gente já tinha uma malinha pronta no carro, porque a gente sabia que, como o doutor falou, eu não tinha passagem para um parto normal. E já tinha falado, pode ficar com a bolsinha na mala, porque a partir de 38 semanas pode ser que nasça. Então eu já estava com 9 meses. Mas, bom, eu fui para o hospital chorando, com muito medo, muito insegura. Por quê? Porque eu não tinha me preparado para aquele dia, né? Mas eu fui me apegando sabe, a que eu ia conhecer o grande amor da minha vida naquele dia, né? Era o dia mais feliz da minha vida, porque a partir do momento que a gente fica grávida, o sonho
começa a ser ver a carinha do filho. Então, dias de ultrassom se tornaram os dias mais felizes da vida, porque é o dia que a gente ia ver, ia saber se estava bem. Então, toda vez que eu tentava, até filmava as ultrassons, eu nunca conseguia ver o rosto dela, porque ela estava sempre com a mãozinha no rosto, ela estava tampando. Então, nesse dia, por mais que eu sentia medo, ao mesmo tempo eu sentia uma felicidade muito grande, porque eu ia conhecer o grande amor da minha vida. Era esperado esse momento por 9 meses. Então eu deixei as dores de lado, eu ia passar por um parto cesárea, né, que sabia que a recuperação é complicada, e fui. Tem até um vídeo aqui do parto no canal. Se vocês quiserem, vocês podem procurar aqui na minha página. E entrando na sala de cirurgia, a equipe era maravilhosa, o médico era um médico maravilhoso, que eu tinha escolhido, né, porque já tinha conhecido, era o mesmo médico que tinha feito o parto do pai da minha filha, e ele era maravilhoso, entendeu? Eu fiz uma excelente escolha. Ele conversava comigo o tempo todo. A única coisa, assim, que me deixou bad, que doeu bastante, é a hack, né? Não sei o tamanho da agulha, mas dizem que é uma agulha enorme, que eles pediram pra eu sentar e botar a mão na frente. Quando eu sentei, gente, era como se tivesse um martelo, alguém batendo com um prego e um martelo atravessando as minhas costas, de tanto que doeu. Pois bem, na hora eu reclamei, tá doendo muito, e eles já me deitaram, só que dá uma sensação horrível. Por quê? Porque a gente começa a não sentir a perna. E eu comecei, gente, eu não tô sentindo as minhas pernas, sabe? Aquela aflição, aquela agonia que a gente tá tentando mexer com as pernas e a gente não consegue. Pois bem. Então eu comecei a não focar muito no parto, no momento. Por quê? Porque eu comecei a me tremer por causa da reação da anestesia, tá? Que ela começa, a gente começa a bater o queixo, tá? Parece que vem um frio que começa a tomar conta da gente. Então fiquei focando naquilo. Eu tava com, como que ele chama? Mas eu não conseguia mexer com os meus braços. Eles pediram para eu ficar com o braço aberto. Então, eu fiquei o tempo todo sentindo muita coisa, tipo, muito frio, batendo o queixo, e era novidade para mim. Eu não sentia as minhas pernas e eu sentia eles mexendo na minha barriga. Eu não cheguei a sentir dor deles cortando a barriga, tanto é que eu falei, doutor, tipo, já cortaram, ele já tá saindo. Mas eu conseguia sentir que eles estavam mexendo, mas eu não conseguia sentir dor. Fiquei sentindo essas coisas até que a minha filha nasceu, tá? E tem o lado ruim do parto cesárea também, porque ela nasceu, ela não veio direto pra mim, entendeu? Porque eu tava com a reação forte, né, da anestesia, eu tava com a minha pressão tava caindo muito. Eu tava tremendo, eu tava sentindo um monte de coisas e não conseguia ter a mão livre, porque eu tinha que ficar com a mão aberta. Então, eles só trouxeram a minha filha pra mim, coisas que mexiam muito comigo, porque toda mãe, ela quer ter o primeiro contato com o filho, o primeiro contato do filho a gente quer que seja com a gente. Então, eu me frustrei um pouco nessa parte, porque eu vi a minha filha nascendo, eu mal olhei pra ela e eles já tiraram ela de perto de mim. E isso mexeu muito comigo, isso mexe muito comigo, porque eu queria ver ela do jeito que ela saiu da minha barriga, eu queria sentir o cheiro dela, eu queria conversar com ela, eu queria desejar boas-vindas pra ela, e não, eu não pude, né, por causa da reação, da anestesia da cesárea. Então, tem muita gente que fala que mãe de cesárea é menos mãe, não é. Talvez a mãe de cesárea até sofre mais, entendeu? Por isso. E depois eu fui para uma salinha
que eu fiquei 4 horas ou mais, né, esperando passar o efeito da anestesia para eu poder ir para o quarto. Quando eles estavam me levando para o quarto, sabe quando você se sente sozinha? Você quer ter alguém ali para poder te abraçar, para poder estar com você? Eu não quero chorar nesse vídeo, mas é relembrar, dói, né? Relembrar atrás, como se a gente estivesse vivendo de novo. Mas aí eles me levando pro quarto, eu passava assim, via a minha sogra e o pai da minha filha lá namorando ela, e eu indo pro quarto sozinha, sem a minha filha, sem ninguém. E fiquei lá no quarto até um momento que, isso deve ter sido por volta de umas 4 horas da manhã, eles levaram ela pra mim no quarto. E foi o melhor momento assim da minha vida, que foi quando eu realmente conheci, né? Quando eu realmente pude pegar no colo. No hospital ficou tudo bem, né? Porque o hospital era um hospital muito bom, eles cuidavam muito da minha filha, eles que trocavam ela, porque eu era mãe de primeira viagem. Às vezes eles traziam mamadeira, porque ela não pegou meu peito, eles traziam a mamadeira para ela tomar, e ela dormia, e eu esquecia de dar mamadeira, e eles vinham 2 horas depois: como assim, você não deu uma mamadeira? Ainda não sabia que tinha que acordar a criança para ela poder comer. Mas enfim, voltando ao parto cesárea, eu voltei pro quarto, ficou tudo bem. A única coisa que eu tive também, reação do parto cesárea, foi uma coceira no rosto. Eu me coçava inteira. Foram uns 2 dias que o nariz ficava tudo vermelho, o rosto vermelho, por causa da reação da cesárea, eu me coçava. Então, o parto cesárea, ele não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Mas a gente tem que estar preparada, com o psicológico preparado, para saber que o parto cesárea, ele é um pouco mais complicado com relação a você pegar a filha no colo, a várias coisas. Comigo não foi tão do jeito que eu queria, né? E no outro dia, um momento bem ruim também, é o primeiro momento que a gente levanta da cama para poder tomar banho. Então a minha filha nasceu praticamente 11 horas da noite, tá? No outro dia, por volta de umas 8 da manhã, eles foram no quarto: vamos tomar banho. E eu muito insegura, eu não tava nem com a cinta do pós-parto ainda, né? Eu muito insegura, será mesmo, sabe? Sim, eles vieram com uma cadeira de banho, e eu me sentei nessa cadeira e foram 2 enfermeiras, na época o meu marido, e os 3 para conseguirem me dar banho. Não sei, era muita novidade para mim. No parto cesárea a gente sangra muito. Então, aí a minha pressão, ela já é uma pressão baixa, então qualquer coisa a minha pressão tá caindo. Eu fui pro banheiro na cadeira de rodas, foram me dar banho, lavar o cabelo, né? Tudo bem. Quando eu olhei para baixo, porque a gente não tá reconhecendo o corpo, o bebê acabou de sair, um monte de emoções acontecendo. Quando eu olhei para baixo, que eu vi aquele monte de sangue descendo com a água do ralinho do chuveiro, a minha pressão caiu na hora, eu desmaiei. Nossa, foi horrível. Acho que eu voltei depois de alguns minutos, mas eu voltava assim, ó, tipo, sabe quando você não quer estar vivendo aquele momento? Mas eu estava, né? E pronto, tomei banho, elas me ajudaram a me trocar. Tem um absorvente pós-parto que eles colocam na hora. Gente, sendo sincera, acabou o banho, parece que tiraram uns 10 quilos, assim, do peso que a gente sentia, das dores. No hospital também a gente não sente muita dor, porque eles medicam a gente o tempo todo. Então eu mais dormia, né? E depois do banho tudo ficou melhor, sabe? Eles pediram pra eu andar um pouco, eu ia lá no berçário, eu ficava namorando a minha filha, ficava andando pelo hospital, mas ficou tudo bem.
Óbvio, tive os meus devidos cuidados, a minha barriga ela inchou bastante, porque realmente incha, entendeu? Aí veio a amamentação, que eu vou deixar para contar para vocês no outro vídeo, porque eu amamentei, tá, por 2 anos e 3 meses, até os 7 meses foi só peito exclusivo, sem mamadeira, sem água, nem água minha filha tomava, era só peito. Graças a Deus eu tive muito leite, foi uma luta com a amamentação, gente, foi a pior parte, foi pior do que o parto, foi pior do que a gravidez, foi pior do que tudo que eu já vivi na minha vida, a amamentação. Mas eu venci e vou contar pra vocês no próximo vídeo tudo sobre a amamentação, tá? E esse foi o meu relato de parto, tá? O parto cesárea, pra você que vai fazer, fique tranquila, não é um bicho de 7 cabeças. É o parto que o seu corpo escolheu, ou por mais que você tenha escolhido, é o que você se sente mais segura, isso não vai te tornar menos mãe, tá? Ele tem os incômodos, mas não é aquela dor absurda. Com 10 dias você já vai estar boa para cuidar do seu filho. Pode ser que o seu corpo demore mais a voltar, como no meu caso, que eu tive diástase. Por quê? Porque quando você tem um parto normal, o corpo é tudo automático. Ele entende que expulsou um bebê, que o bebê saiu e automaticamente ele vai voltando. No parto cesárea, não, tá? No parto cesárea, o corpo não expulsou o bebê. Eles precisaram intermediar fazendo parto cesárea e o seu corpo às vezes não entende que o bebê saiu ou demora um pouco para entender. Então, a minha barriga ela não voltou. Tá? A minha barriga, meu corpo voltou, eu fiquei bem magra, mas bem magra mesmo, por causa da amamentação, que sim, ela emagrece muito. Então eu emagreci muito, a minha barriga ficou super pequena, mas tinha aquela questão da diástase. Eu acordava com a barriguinha minúscula e finalizava o dia com uma gravidinha de 3 meses. Por quê? Porque os músculos estavam abertos e a minha barriga ela ia cedendo, entendeu? Isso ocorreu por causa do parto cesárea, porque o corpo não entendeu que tinha expulsado um bebê e não ajudou o meu corpo a voltar, tá? Eu utilizei cinta somente por 1 mês e foi uma cinta pós-parto leve. Acabei não fazendo aquela compressão que talvez eu precisaria ter feito e não fiz, tá? E então, para você que vai passar por um parto cesárea, fique despreocupada, tá? Com 10 dias você vai estar bem. Isso não vai te tornar menos mãe, tá? Muito pelo contrário, a mãe de parto cesárea, além de se cuidar, ela tem que cuidar do bebê. É todo um processo de adaptação, de cuidados. Se aceite e ame o tipo de parto que ou você ou que o seu corpo escolher. Espero que para as pessoas que estão assistindo por dúvidas entre escolher o parto, espero que eu tenha ajudado. Hoje em dia eu entendo que foi o que Deus quis, aceito, foi um parto bom. Graças a Deus a minha filha ela veio com saúde. Talvez se eu tivesse deixado para esperar a hora do corpo expulsar, talvez ela nem estaria aqui comigo, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de apertar no joinha, se inscreva no canal, ative aí, pessoal, o sininho para vocês receberem as notificações dos meus vídeos e para o YouTube recomendar ele para outras pessoas, para que esse canal ele possa crescer. Eu vou trazer para vocês diversos conteúdos de maternidade. Esse canal aqui a gente vai falar sobre tudo, a gente fala sobre tudo, sobre maquiagem, o vlog aqui. É um canal para todo mundo, independente de sexo, de idade. Então compartilhe. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.